noite, a paz para você que está em casa também nos acompanhando online. E vamos, em nome de Jesus, aleluia, continuar fazendo aquilo que o Senhor tem determinado para nós nesse tempo, amém? Então, amados, nós estamos sob uma nova palavra, embaixo de uma direção, embaixo de um guarda-chuva que nos protege, amém? Que é uma nova estação. Quando uma palavra vem direcionada, ela vem para indicar um caminho, ela vem para traçar novas rotas para nós. E Eclesiastes 3:1 afirma que Deus trabalha com tempos, amém? Então está escrito lá que para tudo há um tempo ou uma ocasião certa. Tempo certo para cada propósito debaixo do céu, amém? Aleluia! Então nosso Deus é Deus de tempo, de propósitos, de estações. Ele mesmo é o Senhor do tempo. Ele mesmo é o Senhor das estações. Ele, como está escrito em Daniel 2, 21 e 22, diz que ele muda as épocas e as estações. Ele é que destrona reis e os estabelece. Ele é que dá sabedoria aos sábios. Ele é que dá conhecimento aos que sabem discernir. Amém? Aleluia! Ele revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. A luz está em Cristo. O conhecimento está em Cristo. O que nós precisamos está nele. E existe uma rota que ele quer que nós tracemos e ele quer liberar esses mistérios para nós. Amém? Em 2 Coríntios 6:2 também está escrito que ele nos ouviu no tempo favorável e nos socorreu no dia da salvação. Amém? Então existe um tempo favorável e esse tempo que está descrito aqui se chama hoje, se chama no lugar que você está, se chama a posição que você se encontra. Então o que é importante não é o que nós possamos estar vendo ao nosso redor com os nossos olhos naturais, mas a gente crê naquilo que o Senhor afirma. Existe algo nele, existe um tempo nele, existe um mistério nele que precisamos caminhar em cima dessa revelação para que possamos ter segurança, amém? Aleluia! E quando a gente ouve a palavra estação, ela nos remete a alguns conceitos, amém? Então, estação pode ser cada uma das 4 divisões do ano, com a duração de 3 meses, mas também ela é um período no qual domina certos estados da atmosfera. Também ela é uma época em que se faz uma plantação, ou uma época em que se faz uma colheita. Se a gente for pensar nas estações do ano, nós sabemos que para cada estação, por exemplo, tem frutos determinados e característicos, amém? A estação também é um tempo que determina uma época ou estações da vida. E as estações, naturalmente falando, quando elas mudam, elas mexem também com toda a forma de vida. E ela transforma o ambiente, amém? Então a estação muda, tudo muda junto, amém? Tudo muda, o ambiente muda, a vida muda, os animais, os seres vivos, aquele ambiente todo é transformado, amém? E ali vão se manifestar, dependendo também da temperatura e pressão e de outros fatores que estão ali presentes, vai também influenciar o comportamento e a manifestação da vida, amém? Então, se você está em um ambiente que você sabe que a estação é nova na sua vida, e o ambiente ao seu redor está trazendo influência, você sabe que
com certeza, dentro de você, algo já foi estabelecido. Algo novo já se fez. E você pode encontrar dentro de você o equilíbrio que você necessita, respaldado naquilo que o Senhor já te falou, para permanecer firmes. Amém? Aleluia! Pensando também ainda sobre estações, né? Eu refleti em algo que pode ser uma alegoria para nós, é que a mudança de estações, elas dependem da inclinação da terra em relação ao sol. Não é isso que a gente aprende lá na geografia? Então, a gente aprende que a terra gira em torno do sol e que uma leve inclinação, né, é que vai determinar as estações. E eu fiquei pensando sobre isso e fazendo uma alegoria com duas passagens bíblicas. Uma que diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos homens. Amém? Então nós podemos fazer uma breve comparação de nós como terra. Amém? E também está escrito que Jesus é o sol da justiça. Aleluia! Então essa inclinação, essa nossa inclinação ao sol da justiça vai determinar em que estação nós estaremos vivendo. Amém? Aleluia! Então nós precisamos estar atentos aos sinais. Porque quando se fala em uma nova estação, você precisa identificar na sua vida a estação que você está vivendo e aquilo que o Senhor está te falando, ou aquilo que o Senhor te falou, ou aquilo que você precisa viver nele. Estamos em um período propício para contarmos com a graça e com o favor de Deus. Amém? Aleluia. Então, se nós estamos nesse novo tempo, nós precisamos estar atentos às estratégias dele, vindas dele, para viver de forma plena os seus benefícios. Aleluia. E eu sei que quando nós estamos na situação, não é tempo da gente aprender como lidar com ela. A gente precisa se preparar antes, amém? A gente precisa se preparar para a estação, se vestir de acordo com ela antes, para que quando nós estamos vivendo no nosso dia a dia, nós possamos identificar certas circunstâncias e saber como nos portarmos. Então nós precisamos nos encher de uma palavra que é viva, né, que é eficaz e que ela que vai nos ajudar a lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito. Amém? Então, essa estação, ela requer que nós tenhamos uma relação íntima com o nosso Pai. Amém? Presta atenção numa coisa que eu ouvi ou li esses dias, mas não sei precisar onde. Que é o seguinte: eu posso até orar por você, mas eu não posso te entregar algo que dá dentro de mim, que foi construído com um relacionamento meu com Deus. A mesma coisa você. Você pode orar até por outra pessoa, você pode fazer imposição de mãos, mas você não pode, você não tem como dar para ela algo, uma intimidade com Deus que foi construída com o seu tempo de oração com o Senhor, por você, o seu tempo de leitura bíblica, com o seu tempo de comunhão. Amém? O que aconteceu lá em Mateus 25 com as virgens, né? As 5 sábias ou prudentes e as 5 loucas. As 5 loucas, quando elas vieram, né? O noivo já tinha chegado, elas vieram para pedir para as outras: dá-me do seu azeite. Né? Numa leitura superficial, a gente vai achar até aquelas virgens prudentes um pouco egoístas, que elas disseram: vai procurar, né? Por quê? Porque elas não podiam dar algo que é pessoal e intransferível, que elas tinham para as demais, amém? Então nós precisamos, para descobrirmos os tesouros que o Senhor tem preparado para nós, investir
neste tempo, mais e mais em oração e esse relacionamento com o Senhor. Amém? Para que a nossa botija esteja sempre cheia de azeite. Amém? Não temos como nós experimentarmos a estação de forma correta se nós não nos afinarmos com Ele. Se nós não vivermos experiências com o Senhor, das quais nenhum outro pode experimentar no seu lugar, no meu lugar. Amém? Não se trata do que nós fazemos nesse tempo para o Senhor, mas o que fazemos com Ele. Amém? Ele em nós, Ele conosco, nós estando com Ele. Amém? Então nisso precisa ser a nossa prioridade. Priorizar a presença do Senhor, priorizar a comunhão com Ele, o estar com Ele, porque muitas coisas vão roubar, procurar roubar, tentar roubar esse nosso tempo de qualidade com Ele. E olhe que hoje um dos maiores desafios, eu vi esses dias uma postagem de uma pessoa relevante no meio evangélico falando que o maior desafio para nós hoje é conseguirmos manter o nosso tempo de qualidade com Deus. Porque muitos podem sair fazendo obras, pregando, salvando outros, curando até muitas pessoas, mas perder esse tempo de qualidade com o Senhor. E nós precisamos estar atentos a isso, amados. Amém? Então, tanto como igreja, tanto como corpo, coletivamente falando, como individualmente, nós precisaremos investir cada vez mais nesse tempo de qualidade com Deus, para que nós possamos viver essa estação, para que nós possamos identificar os caminhos que o Senhor quer que nós trilhamos, para que nós possamos viver o melhor de Deus neste tempo. Amém? E relacionamento com o Senhor se estreita com práticas que parecem ser comum para o crente e natural. Mas muitas vezes, feito sem entendimento, não traz efeito. E em primeiro lugar está a oração. Amém? Então, de uma maneira bem didática, certo? Eu quero trazer um pequeno resumo disso aqui essa noite, amém? Desse tema. Então, orar. Mas orar de que maneira? Como devemos orar, né? Qual a maneira de orar? Qual é a oração eficaz? Como é que nós podemos nos achegar ao Senhor? E na hora de orar, também a gente discernir qual é o tipo de oração que nós precisamos fazer. Então, lá em Efésios 6,18, traz um alerta para nós quando diz: orai sempre, com toda espécie de oração espiritual. Então já está dizendo que existem vários tipos de oração. Porque quando diz com todo tipo de oração, está dizendo que existe mais de um tipo. Amém? Então diz lá: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E é só orar? Não, está dizendo aí, orar, mas também perseverar. Quantas pessoas não recebem aquilo que o Senhor prometeu, porque não persevera? Porque desiste no caminho, porque as dificuldades e os obstáculos faz com que elas desviem o foco e vá procurar dar o seu jeito. Amém? Você está aqui? Eu já experimentei disso também. Já tive prejuízos por não perseverar. Amém? Poderia ter esperado mais um pouquinho e teria estado tudo certo. Mas dei meu jeito e paguei meu preço, amém? Ainda bem que o Senhor é misericordioso. Aleluia. Ele sempre depois vem, sabe? E traz um alívio para nós. Aleluia. Então, cada tipo de oração é destinada a uma situação ou necessidade específica. E nós podemos, de uma maneira geral,
colocá-la em 3 níveis, amém? Então, existe o nível de oração a Deus. O primeiro nível que eu quero recordar com alguns e talvez trazer um melhor entendimento a outros. E o que é essa oração a Deus? O primeiro tipo de oração a Deus é a oração de ação de graças, amém? É quando nós buscamos o Senhor, reconhecendo e expressando a nossa gratidão por bênçãos que Ele tem derramado por nós. E Jesus é o nosso maior exemplo de gratidão, de ação de graças. Em toda oportunidade que Jesus tinha, Ele dava graças a Deus. Amém? E lá em Marcos 8:6, ele está escrito: Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles os fizeram. Então ele ia fazer um milagre, ele dava graças ao Senhor. Amém? Nós conhecemos aquela passagem dele, quando vai ressuscitar Lázaro. Ele ora em voz alta, dando graças ao Senhor, dizendo que ele tinha certeza que o Pai o ouviria, porque ele sempre o ouve. Amém? Aleluia. Então nós damos graças por coisas que recebemos e que sabemos que vamos receber. Porque nós sabemos, né, como cristãos, nós temos consciência de que nada chega às nossas vidas ou às nossas mãos que não seja que o Pai das luzes, como os Tiago está escrito, se o Pai das luzes não nos der. Nele não há sombra nem variação. Ele não vai estar com humor hoje, vai dizer: tome, meu filho, o que você quer. E amanhã nós cometemos um deslize, né, que é acidente na vida do crente, não é prática, amém? E ele se revoltar conosco e nos dá um castigo, né? Como a gente faz às vezes com as crianças. Dizer: ó, não vai ter isso, não vai ter televisão, não vai ter jogo hoje, porque você cometeu tal deslize, amém? Não, a gente se arrepende, a gente se conserta diante do Pai. E ele diz: vamos, filho, vamos, filha, amém? Você continua no mesmo patamar. Porque a nossa justificação não é pelo que nós fizemos, mas pela graça, amém? Do que Ele já fez por nós, amém? Então, nessa sequência de oração, onde nós oramos com Deus sendo o foco, o segundo tipo é o louvor. Eu costumo dizer que louvor é elogio, é você elogiar alguém por alguma coisa, né? Então é você louvar a Deus por suas obras. Essa oração exalta os feitos do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está sempre comigo. Eu te louvo porque o Senhor está sempre abrindo portas por onde eu passo. Eu te louvo porque hoje, Senhor, tive tal livramento. Eu te louvo pela família que tu colocaste em minha vida, pela igreja, Senhor, em que eu congrego. Eu te louvo, Senhor, porque, aleluia, neste dia tu me deste o alimento, tu me deste uma noite de sono, aleluia, reparador. Muitos, Senhor, podem não ter gratidão no coração e não reconhecer a Ti, mas eu reconheço, Pai, que tudo que tenho e tudo que sou é porque Tu tem nos dado, amém? E Salmos é o maior exemplo de motivações, né, de louvor ao Senhor. Quando faltar vocabulário para você, vai para os Salmos, amém? O Salmo 150, por exemplo, né, que diz: aleluia, louve a Deus no seu santuário, louve-no em seu magnífico firmamento, louve-no pelos seus feitos poderosos, louve-nos segundo a imensidão da sua grandeza. Louve-nos ao som da trombeta, com lira e harpa. Louve-nos com tamboris e danças. Louve-nos com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-nos com símbolos sonoros. Louve-lhe com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia, aleluia. Mas existe uma terceira categoria, ainda falando da oração,
que Deus é o principal alvo, que é a adoração, amém? A adoração não é igual ao louvor, porque quando nós adoramos, não adoramos a Deus pelo que Ele faz ou porque Ele fez, mas sim pelo que Ele é, amém? Aleluia. Você pode elogiar alguém, por exemplo, porque essa pessoa faz uma comida magnífica. Puxa fulano ou fulana, porque hoje existem os chefes, né, masculinos também, né, que tem comida deliciosa. Eu gosto muito de, sabe, experimentar suas delícias. Isso que você faz, puxa, você é demais. Você é único naquilo que vem às suas mãos para fazer, né? Aí você está louvando, você está elogiando pelo que a pessoa faz. Mas você elogiar alguém pelo que é, puxa fulano, eu dou valor à pessoa que você é. Você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa linda, né? Aproveita os maridos, esposas, né? Vão também aí treinando para dizer coisas inefáveis, né? Que só você percebe um do outro, né? E esse relacionamento que a gente tem com Deus, de dizer, puxa Senhor, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso, o meu prazer está na Tua presença, mesmo que, Senhor, as coisas pareçam que não estão dando certo, o que importa é o poder experimentar de Ti, é o poder, Senhor, estar repousando em Seus braços, é o poder, Senhor, ter a segurança de que eu tenho um Pai lindo, um Pai bom, aleluia, um Pai que me ama, como eu te amo. O Seu amor chegou primeiro ao meu coração. Eu não tenho como não corresponder a tudo aquilo que o Senhor já se apresentou para mim. Então isso é uma forma de adoração. Isso é o mais íntima forma de relacionamento. Esse é o mais alto nível de oração que podemos ter, amém? Aleluia. E não existe, sabe, sentimento mais maravilhoso, sentimento mais gostoso do que no nosso cotidiano, do que no nosso devocional nós podemos gastar tempo, investir tempo na presença do Senhor fazendo essas coisas, amém? Eu sei que muitas coisas procuram disputar, amados, com a nossa qualidade de tempo com o Senhor. Mas nós também sabemos, cada um de nós sabemos que toda vez que a gente vence os desafios e consegue, a gente sai melhor. A gente sai muito melhor. A gente sai, sabe, sentindo algo que talvez 100 anos de medicina não fosse poder fazer por nós. A gente sai diferente, a gente não sai igual. Sabe, a filosofia, não sei qual é o filósofo, então não vou citar nomes, diz que um rio nunca é o mesmo, né? 2 vezes. Você não vai entrar em um rio hoje e amanhã vai entrar e vai encontrar o mesmo rio. Então é a mesma coisa na presença do Senhor. Você não vai entrar e sair da presença do mesmo jeito. Amém? Não é a mesma coisa. São experiências ímpares e nós precisamos mesmo investir nisso. É isso que Ele espera de nós, amém? Aleluia. Mas avançando nos tipos de oração, nós temos também a oração centrada em nós. Quais são as orações que são centradas em nós? A primeira é a petição, amém? A Bíblia diz o quê? Pedir e dar-se-vos-á. Ele não diz que é errado pedir, que não devemos pedir. Muito pelo contrário. Ele diz que muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos. Ou pedimos mal para os nossos próprios deleites. Não é isso? Mas a petição não pode ser respaldada em cima daquilo que o Senhor não prometeu. Se não está escrito na palavra, se o Senhor não disse sobre aquilo, não faça, esqueça, risque, né? Porque a fé, ela começa onde a vontade de Deus é conhecida. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus sobre determinada coisa, sobre determinado assunto, para poder crermos naquilo e sim, nós podemos orar sobre aquilo. E para que isso
Para que a gente ore, sabendo a vontade de Deus, devemos conhecer a sua palavra. Devemos orar a palavra. Existe um livro que é um clássico da... Acho que hoje ela é apóstola, né? Valnice Milhomes, que é Orando a Palavra. É um livrinho muito legal e gostoso de ler. E também de uma linguagem bem didática e bem fácil, né? E que traz assim muito esclarecimento sobre isso. Vários outros também, né? Então, quando nós oramos a respeito de petições, nós precisamos fazer orações específicas, porém sabendo, antes de começar a orar, nós precisamos já saber a resposta. Amém? Amém? Era o tipo de oração de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Amém? Não vai pedir algo ao Senhor esperando receber talvez no futuro, se Ele quiser. Não, Ele já quer. Amém? Ele já deu, Ele já providenciou. Amém? Então, nos Salmos, quando nós precisarmos, por exemplo, orar sobre cura, quais os versículos que vai nos respaldar sobre isso? Salmo 107, 20 diz: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Então você já pode orar sabendo que cura já foi providenciada, que cura já está disponível. Amém? Em Romanos 8:11 tem um versículo que me acompanha e que eu sempre utilizo ele para a minha vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim, aquele que ressuscitou a Cristo também me dará vida em meu corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em mim. Amém? Então, o mesmo Espírito, o mesmo poder que levantou Jesus, me levanta e te levanta, meu amado. Amém? Não nos deixa permanecer. Aleluia. Aleluia. Habitar. Não deixa a doença degenerar, não deixa nosso corpo degenerar, porque Ele está dentro de mim, de você. Isaías 53:4, o clássico que diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas pelo contrário, Ele foi enfermado por nós. Amém? Ele já levou ali todo tipo de doença que poderia existir. Amém? Aleluia. Ele providenciou até antes de nós conhecermos cura. Então, cura disponível. E o que acontece quando receber um relatório médico? Pega o versículo, copia, escreve, digita, faz alguma coisa e coloca em cima do relatório. Amém? Aí toda vez que você for olhar o relatório, você vai olhar a palavra. Você vai ler a palavra. Você vai andar com ela, você vai lembrar dela. Amém? Aleluia. Prosperidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Então, porque eu vou viver olhando para a conta, eu vou pegar o versículo e colocar em cima da conta, não é isso? Da conta, do boleto, seja do que for, dessas coisas aí que querem muitas vezes tirar o sossego e prender os pensamentos. Nananina não, amém? Aleluia. Então está lá em Filipenses 4:19, né? Você vai lá, você fala a palavra. Aleluia. Paz, a paz que excede todo o entendimento. Então nós precisamos estar livres de toda preocupação e medo. Precisamos declarar aquilo que nós cremos, orar os versículos que embasam cada uma das nossas petições, né? Deus não me deu espírito de covardia, mas me deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio, de moderação. Por isso eu posso, aleluia, andar em segurança. Por isso medo não me assombra, não me assalta o sono à noite. Por isso eu deito em paz e pego no sono, porque Ele me faz habitar em segurança. E nós precisamos ter afiada a palavra nos nossos lábios, mas precisamos antes disso encher o nosso depósito. Amém? Ler a palavra, nos alimentarmos dela.
Aleluia. E existe outro tipo também de oração centrada em nós, que é a entrega. Entregar um fardo, entregar uma preocupação, né? Como está lá em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, tira os olhos do problema e fixe os olhos na promessa. Toda vez que o problema vem, porque assim, nós fazemos um quadro do problema, não é? Quando o pensamento vem, a gente não enxerga. Se o pensamento for sobre uma dor, parece que a gente vê até a dor se manifestando fisicamente em nós, né? A doença ou a dor. Se for o boleto, ele diz, né? Estou aqui. Se for, sei lá, algo que está nos afetando emocionalmente, também vem o quadro, vem aquela imagem. Então, se nós, ao invés disso, não fixarmos nossos olhos nisso, mas fixarmos os nossos olhos no que a palavra diz sobre isso, nós vamos trazer à nossa mente a palavra. Então, por isso, é muito interessante escrever a palavra. Não fique só confiando na sua própria memória, na sua própria mente, ou que você naquele momento vai poder abrir a Bíblia. Nem sempre você vai poder. Então, sabe, crie o hábito de colocar a palavra em vários lugares na sua casa. De colocar na parede, de colocar na frente do computador, na mesa de trabalho, sabe, em vários lugares. Amém? A gente começou a fazer isso há muitos anos atrás e foi muito proveitoso. Muito do que vivemos hoje foi resultado de, há muito tempo, vir declarando essa palavra em nossas vidas. Essa palavra que foi revelada, essas promessas que o Senhor trouxe aos nossos corações. Amém? A terceira forma, então eu falei de, vamos revisar aqui. Deus, e falei de 3 tipos, né, de oração, que é ação de graças, e a outra, louvor, e a outra, adoração. Amém? Nós, petição, entrega, e o terceiro tipo, consagração. E para a crucificação, Jesus tinha uma vontade, amém? Jesus tinha uma vontade, ele era uma pessoa, ele tinha uma vontade. Mesmo sendo obediente a Deus, mas ele foi até o Pai e disse, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita, não como eu quero, mas sim como tu queres. Então, muitas vezes também a gente pode ter algo, né, que está conflitante com o que Deus quer. Então, a gente consagrar, a gente entregar a Deus, porque a gente não sabe o que é que o Senhor quer naquela área das nossas vidas, é a melhor coisa, a melhor decisão que podemos fazer. Porque por mais que pensemos que aquilo vai ser difícil, não vai ser. Porque o Senhor está conosco, é Ele que dá graça, é Ele que caminha junto conosco, é Ele que nos leva até aquele lugar que Ele quer que nós cheguemos e quer nos encontrar. Amém? É uma atitude, a consagração é uma atitude de submissão, dedicação, entrega, obediência à vontade de Deus. Amém? Então, já falei de 3 tipos de oração a Deus, em que Deus é o centro, 3 tipos em que nós somos o centro, mas existe o tipo de oração também que a gente ora pelo outro. Amém? E esse tipo de oração pelo outro é intercessão. Pelo outro a gente intercede. Então, interceder, se colocar no lugar do outro, pleiteando sua causa, a causa do outro, como se fosse sua. Amém? É uma oração feita em favor de alguém, que expressa amor, visando o bem daquela pessoa. Em 1 Timóteo 2,1 diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém?
Então, ele recomenda esse tipo, né, de oração, de intercessão. E alguns termos que são utilizados é intercessão, intercessor, interceder. E quais seriam as diferenças aí? Né? Intercessão, tomar o lugar de outra pessoa. Intercessor é aquele que fica na brecha por outro, é aquele que se identifica com a dor do outro ou com o problema do outro, amém? Aleluia? Eu vejo muito isso em Jacema. Vê se ela acorda já com alguém em mente, o Senhor me falou sobre alguma pessoa e vai lá e ora e deixa tudo para fazer isso, né? Aquela inclinação, né, de estar se identificando com a dor do outro o tempo todo. Amém? Eu estou chegando lá, amém? E outro dia disse a pastora Tita, e nada, vou orar por fulano, não. Não foi, pastora? Né? Mas a gente sabe, né, que quando nós oramos por alguém, nós precisamos pagar um preço, né? Nós precisamos estar decididos, amém? A nos colocarmos na brecha, no lugar que o Senhor possa ouvir a nossa oração e o nosso clamor por causa de alguém. Mas fiquem tranquilos que não foi ninguém daqui não, viu, gente? Foi alguém bem distante e até que a gente nem conhece pessoalmente. Amém? Aleluia. Então, numa oração intercessória, o que é que vai estar presente, irmãos? Vai estar, em primeiro lugar, o amor, né? Que está em Romanos 5,5. O amor de Deus já foi derramado em nossos corações. Então, nós intercedemos por alguém porque nós amamos. Amamos a alma, amamos pessoas, sabe? Amamos a ver alguém dar certo, alguém ser curado, alguém, sabe, mudar o roteiro da vida, alguém, né, poder conhecer Jesus, ser salvo. Também nós nos colocamos no lugar do outro quando nós temos compaixão, a mesma compaixão que houve em Jesus. Né? Em Mateus 9,36 está escrito que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então Jesus sempre foi movido de compaixão, de uma paixão, de um amor, de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. E uma terceira forma também é a sensibilidade à voz do Espírito. O Senhor também pode colocar dentro de você aquilo que está nele, que é a intenção de abençoar alguém, de alcançar alguém. E você vai ser movido a orar por essa pessoa, amém? Aleluia. Então, quando vier alguém para você orar, ore. Ore por aquela pessoa, pare ali um tempinho, né? Não tem nada que a gente não possa dar um jeitinho de, se está no trabalho, até ir ao banheiro, orar rapidamente, né? Colocar ali diante do Senhor, porque com certeza, se o Senhor está trazendo para mim ou para você, é porque Ele precisa alcançar aquela pessoa de alguma maneira, amém? Aleluia. Então, sensibilidade à voz do Espírito pode salvar muitas pessoas, aleluia, de situações, amém? Agora, andando mais um pouco, existe também uma outra forma de nós nos afinarmos com o Senhor, que é através do jejum, amém? Aleluia. Como estamos numa quarta-feira, e na próxima não teremos, né, o culto, porque será na sexta, nada melhor também do que a gente falar um pouco de jejum, amém? Então, jejum não é algo natural à carne, amém? Ninguém, quer dizer, ou poucos vai dizer, eu amo jejuar, eu amo deixar de comer o que eu gosto, eu amo, sabe, ficar vários dias assim o assado. Talvez alguém que já está com a prática maior, já tenha moldado a sua carne. E porque jejum é algo espiritual, amém? Não é algo que a carne não reclame. Quem gosta de chocolate, por exemplo, aí vai ficar um tempo sem comer aquele chocolate e toda vez que vê-lo, não posso comê-lo não, né? Vem à vontade e vai dizer não àquilo.
né? Um mero exemplo. Mas também jejum é uma prática bíblica. Em Mateus 6,17, Jesus disse assim: e quando jejuares? Se Jesus disse assim, e quando jejuares, ele não disse e se, mas disse e quando. É porque ele esperava que nós jejuássemos, amém? Entre os judeus, o jejum era uma prática de pelo menos 2 vezes na semana. Eles já tinham isso como prática, né? Uma prática, um ritual. E nós vemos que Jesus não veio abolir essa prática. Muito pelo contrário, Jesus também jejuava. Jesus também orava. Jesus também tinha esses momentos de afinação com o Pai. Amém? E tem um exemplo em Lucas que eu trouxe para nós bem interessante, que foi da profetisa Ana, em Lucas 2:36 até o 38. Tá? Eu estou lendo assim corrido, porque eu sei que deve estar sendo projetado, vocês vão acompanhando, amém? Porque são muitos pontozinhos para a gente tocar. Então estava lá, em Lucas 2:36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. 37. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. 38. Tendo chegado ali naquele exato momento, né, que Jesus tinha sido apresentado antes, né, ele era profeta? Simeão, não, né? Acho que não. Sacerdote, né? Ele, o sacerdote, ela chega nesse exato momento. E ali ela dá graças a Deus e fala a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então ela é alguém que profetiza o Senhor. Testifica que Jesus é aquele que estava sendo esperado. É aquele que pôde carregar o Salvador, o Filho do próprio Deus em suas mãos. Amém? Então, algo que eu ouvi que eu achei assim maravilhoso. Olha só, vou falar devagar para poder a gente compreender. Nenhuma visão de Deus, ou promessa, ou propósito se materializa sem que primeiro seja gerado no mundo espiritual, sem a oração e intercessão daqueles que amam a Deus, movidos pelo Espírito Santo e respaldado pela palavra. Vou repetir: nenhuma visão de Deus, ou promessa, ou propósito se materializa sem que primeiro seja gerado no mundo espiritual. Coração, aqui está errado a digitação, coração e intercessão daqueles que amam a Deus, movidos pelo Espírito Santo e respaldados pela palavra. Então, a manifestação a essa mulher de Jesus como Filho de Deus foi possível, porque ela era uma pessoa que estava movendo no mundo espiritual, através da oração, respaldada na palavra que ela já tinha ouvido sobre a manifestação da salvação na terra. Amém? Então veja que privilégio é orarmos. Que privilégio é afinarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Que privilégio é nós identificarmos que estamos em uma nova estação, mas não somente isso. Nós procurarmos sintonizarmos-nos com essa estação, amém? Procurarmos estar em sintonia com isso. Procurarmos estar atentos, aleluia, aquilo que o Senhor quer manifestar nesse tempo. Amém? Então a vinda de Cristo foi revelada inúmeras vezes no Antigo Testamento. E essa mulher viu o cumprimento. E chama a atenção aí que ela vivia em prática de jejum e de oração. Amém? Nós temos outros exemplos. O exemplo do próprio Jesus, que ele só dá início ao ministério após 40 dias de jejum e oração.
Aleluia. Está lá em Lucas 4. Nós vemos em Atos os apóstolos reunidos muitas vezes em oração e jejum. Nós vimos lá grandes acontecimentos, como o derramamento do Espírito Santo. Nós vimos lá citando que ele estava orando e jejuando antes de tomar decisões, antes de ordenar diáconos e líderes, antes de todo e qualquer passo que eles davam. Primeiro eles geravam intimidade com Deus, através do jejum e oração, para tomar passos assertivos, amém? Para dar passos certos em direção àquilo que era a vontade de Deus naquele tempo. Então, a igreja que ama o que Deus ama, ela é levada a um novo nível, amém? Deixa eu melhorar isso aqui. A igreja que ama o que Deus ama, ela é levada a uma nova estação. E o que é que Deus ama? Intimidade com seus filhos. O que é que Deus preza? Aleluia, mais do que tudo, é a minha e a sua vida. Aleluia, é o que você é o que eu sou. Não é o que você tem, não é o que você faz, mas é o que você é. Aleluia, aleluia, que privilégio. Que privilégio, aleluia. O jejum, ele afina o nosso espírito. O que acontece quando nós jejuamos? Nós, vamos deixando de dar muita atenção à nossa carne, às nossas vontades, tá? Nós vamos até um nível em que nós nos desligamos da carne e nos conectamos cada vez mais ao espírito. Esse jejum não vai mudar Deus nem o que Ele é, mas vai mudar nós, vai nos tornarmos mais sensíveis, amém? Então escolha fazer jejum pelo menos uma vez na semana, do modo que você possa fazer. Agora presta atenção uma coisa, a Bíblia não fala de jejum que não envolva a questão do alimento. Às vezes pessoas dizem assim, eu estou fazendo jejum de televisão ou de internet. Isso aí pode ser um propósito, isso pode ser um voto, mas isso não é um jejum, amém? Então, precisamos também estar atentos a isso. A gente pode diferenciar, existem muitos materiais que explicam a diferença de voto, propósito, jejum, né? Estudar, nos aprofundarmos mais. E jejum, existem algumas modalidades, tem jejum de tirar apenas uma refeição do dia, tirar o café da manhã, outros que tiram o almoço, outros que tiram a janta, né? Não existe jejum sem beber água por mais de 3 dias, isso não existe, porque isso mataria, né, o corpo, porque o corpo precisa de líquido, ele precisa estar hidratado. Mas assim, nós precisamos cada um achar a sua maneira, amém? Tem pessoas que têm problemas de saúde, então não pode fazer certos tipos de jejum, ou não pode fazer um jejum temorado. Mas existem alternativas, né, que até a medicina reconhece hoje e que são benéficos ao nosso corpo, né? Quando o nosso corpo, ele desacelera, né, de determinados hábitos que ele vem sendo alimentado durante um tempo, ele ganha até em vigor e em saúde. Então nós precisamos sim estarmos, né, respaldados, sabendo os limites do nosso corpo, sabemos o que podemos fazer, mas não deixarmos também de praticar aquilo que o Senhor espera de nós. A igreja de hoje, algumas estão no extremo de que não precisa fazer o jejum. Outro no extremo de que precisa fazer jejum de vários dias. Eu conheci pessoas até que já desmaiaram de tanto fazer jejum. Não é isso, não é essa falta de equilíbrio. Amém? Nós somos um povo sábio, mas precisamos achar o caminho. Existe jejum, a exemplo do que nós às vezes chamamos de jejum de Daniel, que é o jejum que se abstém, né, de carnes e
e come coisas naturais, né? Passa um tempo assim, né? Também uma modalidade de jejum. Mas o que eu quero trazer mais atenção é que o jejum não é deixar de comer simplesmente, não é passar fome, amém? Isso aí você pode fazer uma dieta se quiser perder um peso, né? Mas jejuar é nos afinarmos mesmo com o Senhor. É nós passarmos aquele tempo que talvez estivéssemos preocupados em nos alimentar, nos alimentando da palavra, sabe? Entrando na presença, estamos nos deleitando nele. E é o que nós iremos fazer nos dias 7 e 8, né? 7 à noite a gente vai estar aqui nos preparando para o que vai ser no sábado. Mas vai ser muito bom essa abertura. Vamos ter um tempo mais curto, porém de qualidade para a introdução do jejum day, amém? E no sábado estaremos juntos, aleluia, coletivamente, recebendo de Deus, renovamos as nossas forças em Deus, aleluia, alimentando o nosso espírito. Então comece a fazer algo para o Senhor, com o Senhor, e você verá resultados em sua vida de intimidade com Deus. A sua vida só tende a melhorar se nós nos separarmos intencionalmente, para não somente ser cheios da graça e da presença, mas para andar continuamente nela. Nós veremos resultados, nós veremos o quão o Senhor, aleluia, esperava por aquele momento, ou esperava por essa decisão nossa. Nós não iremos viver tão desatentos, ou viver, como se diz, apagando incêndios, porque nós vamos andando também preventivamente, ouvindo do Senhor, seguindo os sinais dele, procurando andar de maneira com que ele possa continuar sendo para nós o nosso auxílio, a nossa salvação, a nossa torre forte, amém? Tudo aquilo que Ele tem se apresentado, o nosso Deus forte, o nosso Pai, aquele que está sempre pronto a nos abençoar, e nós abraçarmos, aleluia, todas essas bênçãos, todos os benefícios que estão presentes para nós nesse tempo. Então fiquemos de pé, amém? Aleluia. Ministério de Louvor, por favor, pode vir, que nós estamos, aleluia, encerrando essa noite, amém? Aleluia, aleluia, Pai, obrigada porque, aleluia, Tu nos escolheste para este tempo, aleluia, obrigada porque, Senhor, aleluia, tudo aquilo que o Senhor já pensou, projetou ao nosso respeito, nós recebemos com os nossos corações. Nós queremos, Pai, cada vez mais estarmos nos moldando, Senhor. Queremos cada vez mais estarmos, Senhor, envolvidos contigo, envolvidos com aquilo, Senhor, que Tu se importa. O que o Senhor se importa é o que nós queremos nos importar também. Aleluia, o que o Senhor ama é o que nós queremos amar. Do jeito que o Senhor quer para nós, é aquilo que nós queremos abraçar a cada dia. Aleluia, nós declaramos aqui, aleluia, que somos, Senhor, aqueles que já ouviram de Ti a Tua palavra, já ouvimos as Tuas promessas, já ouvimos, Senhor, aleluia, que coisas maiores, coisas grandiosas o Senhor quer fazer, o Senhor quer operar em nossas vidas, e nós estamos prontos, Senhor, para esse tempo. Nós estamos prontos, Senhor, para continuar recebendo de Ti. Nós estamos prontos, Senhor, para continuar avançando. Nós estamos prontos, Senhor, para nos moldarmos, aleluia,
a este novo tempo, para nos moldarmos, Senhor, aquilo, Senhor, que é a expectativa do seu coração para nós. Eu sei porque sei, Pai, aleluia, que coisas maravilhosas, aleluia, o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Eu sei que Tu já vem operando, que Tu já vem revelando, que o Senhor já vem, Senhor, confirmando no coração dos meus irmãos e irmãs, aleluia, a palavra que Tu, Senhor, colocaste, sonhos que Tu, Senhor, colocaste no coração de cada um deles, que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida pela Tua palavra, e por tudo aquilo, Senhor, aleluia, que tem chegado, como alimento para nós no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Nós temos uma igreja forte, nós temos uma igreja, aleluia, que ama o Senhor, nós temos uma igreja que está subindo de nível, nós temos uma igreja que já entrou em uma nova estação, que já colocou os seus pés, aleluia, temos uma igreja, Senhor, que crê em Ti, que crê, Senhor, aleluia, nas Tuas promessas, que crê, Senhor, nos Teus feitos, que acredita, Pai, que o Senhor é o nosso bom pastor, aleluia, que por isso não nos falta coisa alguma, que por isso, aleluia, aleluia, tudo aquilo, aleluia, que diz respeito à nossa vida, já está providenciado, já está feito. Nós não olharemos, Senhor, para os problemas, mas olharemos para a promessa. Nós não olharemos, Senhor, para as circunstâncias, aleluia, mas olharemos para o que o Senhor já disse ao respeito do que está acontecendo na vida de cada um aqui, Senhor, aleluia. Nós somos, Senhor, aqueles que carregamos o Teu Espírito dentro de nós, aleluia, e porque o Teu Espírito está dentro de nós, aleluia, nós podemos, Senhor, dizer que o nosso corpo todos os dias, ele não sofre corrupção, ele não degenera, ele cada dia que amanhece, ele é curado, ele é reavivado, aleluia. Nós declaramos que nossas mentes, elas são cada vez mais iluminadas pela Tua palavra, que nossas mentes, elas não se cansam, que nossos neurônios, aleluia, eles não se apagam, porque o Senhor é aquele que faz novo, que faz nova todas as coisas. O Senhor é aquele que restaura relacionamentos nas famílias. O Senhor é aquele que traz paz. O Senhor é aquele que estabelece, aleluia, aleluia, nas casas, aleluia, nos relacionamentos de pais e filhos, nos relacionamentos de esposa e esposa, aleluia, a paz, a Tua paz, a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos, Senhor, que aqui não há pessoas que sejam afligidas, pelo temor, nem pelo medo, porque o Espírito de amor, o Espírito de moderação já foi derramado dentro de nós. E é nesse Espírito que nós vivemos, é pela fé que nós nos movemos, Senhor, fé de que Tu estás conosco, fé de que Tu não deixará que nossa vida, aleluia, seja atingida por nenhum mal súbito, por nenhuma peste que antes de dia, nenhuma mortandade que nos assole. Em nome de Jesus nós somos protegidos onde nós andamos, tudo que diz respeito à nossa vida, filhos, aleluia, casa, esposas, família,
negócios, tudo que diz respeito a nossas vidas, nós já entregamos a Ti e nós só rendemos graças, porque sabemos, Senhor, que Tu é aquele, aleluia, o Todo-Poderoso, e que pode, e que quer, aleluia, nos abençoar grandemente, nos guardar em todo o tempo. Obrigado porque Tu nos guarda, obrigado porque Tu nos guia, obrigada porque essa igreja caminha em cima de uma palavra que Tu revelaste a respeito desse tempo, ou de um tempo de abundância, ou de um tempo de mudanças, de um tempo de acontecimentos, de um tempo de estabelecer a atmosfera nessa cidade de Lauro de Freitas, em um tempo, Senhor, de uma igreja, que é relevante, de uma igreja que não recua, que uma igreja que não se acovarda. Nós, Senhor, abençoamos, aleluia, nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, porque Tu disseste que devemos orar por todos os homens em todo o tempo, com toda oração, com toda súplica, e nós sabemos, Pai, que se aproximam dias decisivos para a nossa terra e a nossa nação. Por isso, Pai, nós declaramos que nós não confiamos em homens, mas confiamos em Ti, confiamos no Senhor. O Senhor é que pode nos abençoar, o Senhor é que pode estabelecer leis justas nesse país, o Senhor é que pode acudir o pobre e o necessitado, através das nossas orações, das nossas escolhas. Por isso colocamos diante de Ti, Pai, que possamos ser guiados pela Tua graça, pela Tua mão, pelo Teu Espírito, para que possamos ser representantes Teus, verdadeiros aqui nesta terra. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos salva, que tem nos salvado, que nos salva nessa noite e continuará nos salvando no restante da nossa semana e dos nossos dias. Obrigado por tudo aquilo que Tu vem e fala para nós, que possamos reter em nossos corações, esconder a Tua palavra em nossos corações, para não pecar contra Ti, para não desviar dos Teus propósitos nem dos Teus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Boa noite. Nervosa, estou aqui em cima, não se preocupem com isso, não olhem isso. Vamos começar de novo. Boa noite, gente. A paz. Vamos dar continuidade ao nosso culto, depois dessa palavra abençoada, né? Quem mais foi abençoado pela palavra da pastora Iracema hoje à noite? Glória a Deus pela vida dela. Glória a Deus por essa noite na nossa casa. E vamos dar continuidade no nosso momento de gratidão.